bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Inscreva-se, compartilhe, e nos vídeos que apreciar clique no sinal de positivo. Esteja à vontade para interagir fazendo perguntas, colocações ou sugestões. Vemos a ciência receber uma especial autoridade com relação às outras formas de compreensão humana da realidade. Tal inclinação, chamada de cientificismo, posiciona o método científico em lugar superior ao da ética, filosofia ou da lógica, independentemente do objeto. Algumas pessoas vão além. Acreditam que a maneira que devemos conviver deve ser decidida de maneira científica e utilitarista, observando os fatos históricos, dados estatísticos e econômicos, e então escolhendo quais seriam as leis de convivência e justiça que deveríamos seguir. Dessa forma, uma sociedade que não exista nenhum tipo de entidade governamental coercitiva estaria fadada a ser menos bem-sucedida do que a nossa famosa sociedade, com um Estado monopolista. Afinal, não existe exemplo na história de uma sociedade sem governo coercitivo, sem ordenamento jurídico único e sem violência, convivendo somente por leis privadas. E desse modo, tais pessoas que defendem que a sociedade e resultados mensuráveis devem pautar a maneira como convivemos, são céticas quanto à possibilidade de uma sociedade libertária de leis privadas. Nós, libertários, discordamos fundamentalmente desse ponto de vista. O libertarianismo é baseado numa ética a priorística, ou seja, ela é baseada na lógica e na argumentação, e não em experiências ou prática. A ciência, portanto, nada tem a dizer sobre o que se pode ou não se pode fazer em uma sociedade libertária. Não há nenhum fato científico que mude a realidade do direito humano da propriedade privada, pois este é determinado pela capacidade humana de argumentar. Até mesmo a descoberta científica de outras entidades capazes de argumentar não mudaria a ética, somente ampliaria a quantidade de indivíduos que são respaldados por ela. Porém, mesmo não havendo tal discordância fundamental, mesmo que nós libertários aceitássemos a premissa de que a ciência pode ser usada para determinar a ética e as leis de convivência, ainda assim, a existência de uma sociedade anarcocapitalista, ou se preferir, uma sociedade de leis privadas, seria indispensável para tal processo científico. Afinal, testar hipóteses exige um grupo de controle, e o controle para a hipótese de que o Estado é uma forma mais eficiente de organizar a sociedade é o ancapistão. No método científico, um grupo de controle é um grupo separado do resto do experimento, no qual a variável independente não pode afetar o resultado. Ou seja, digamos que está sendo testada uma nova droga para curar dores de cabeça, e temos 20 participantes com dor de cabeça para testar a droga. Se ministrarmos a droga para todo o grupo, será impossível saber se ela surtiu efeito nos participantes curados, ou se a cabeça deles parou de doer por qualquer outro motivo. Para resolver tal problema, a droga é ministrada apenas para uma parte do grupo de participantes e não para uma outra parte, que seria o grupo de controle. Se os participantes do grupo que tomaram o remédio melhorarem da dor mais rápido do que os que não tomaram, esse é um bom indicativo de sua eficácia. Qualquer experimento científico que se preze depende do aspecto controle, para permitir que os resultados não sejam mascarados. Caso contrário, não dá para saber se a variável independente, ou seja, se aquilo que você está testando no experimento é realmente a causa de um efeito, ou se este efeito é causado por outro fator no ambiente, na pessoa ou coisa testada, ou ainda se é apenas uma coincidência. No caso da organização de uma sociedade inteira, é de se imaginar que qualquer experimento realizado será extremamente complexo e terá milhares de variáveis. E, de fato, quando observamos os diferentes países do mundo, vemos uma ampla variedade de formas e sistemas que governos usam para explorar as pessoas. Essa variedade, entretanto, permite comparar as diversas formas de governo. Experiências socialistas, por exemplo, consistentemente dão errado, arruinam a economia e a vida das pessoas com um nível inexplicável de violência. É então seguro dizer, apesar de todas as complexidades envolvidas, que o socialismo não funciona, porque seria difícil acreditar que todas as vezes que ele deu errado foi mera coincidência. E ninguém leva a sério a ladainha de que o capitalismo malvadão atrapalhou os esforços socialistas, nem a famosa expressão deturparam Marx. Sabemos que isso tudo não passa de balela. Porém, a hipótese estatal como um todo, ou seja, a ideia de que um Estado é benéfico para a sociedade, não tem nenhum comparativo.
Não há um grupo de controle, uma sociedade diferente, sem Estado, com a qual se possa comparar e analisar qual é mais eficiente. Dessa forma, não é possível dizer, como muitos tentam, que a história mostra que o Estado funciona. Afinal, poderia muito bem ser o caso de que as sociedades existem e se mantêm vivas apesar do Estado, e não por conta dele. É uma falsa dicotomia afirmar que o Estado só não funcionaria se uma sociedade fosse extinta por sua causa. Ele pode simplesmente ter efeitos negativos que, no entanto, não são suficientes para colapsar a sociedade em que ele está inserido. E uma vez que não há sociedade que não seja parasitada por algum tipo de Estado no mundo, não há como dizer cientificamente se o Estado tem um efeito positivo ou negativo nas sociedades em que ele está instalado, apesar de ser possível afirmar isso praxeologicamente. É aí que entra o papel do ancapristão, uma sociedade sem nenhum Estado, que tenha sido desenvolvida a partir de uma cultura diferente, onde as pessoas não sentem a necessidade de um poder coercitivo para se organizarem, e que defendam a inviolabilidade da propriedade privada. Seria o grupo de controle ideal para a hipótese estatal. É claro que jogar um bando de estatistas no meio de uma ilha deserta e esperar para ver o que acontece após 50 anos não é uma maneira ideal de fazer isso. O mundo seguiu o modelo estatal por milhares de anos, e nesse ponto seria difícil desvencilhar o que o Estado afeta ou não para obter um grupo de controle ideal. Porém, pode haver um grupo de pessoas que já possuem ideais libertários, defendam a propriedade privada e que estejam dispostas a se organizarem de forma livre, desimpedida e não agressiva. Esse é o grupo perfeito para balancear todo o efeito cultural que o Estado tem na sociedade. Então, por que esse experimento não é feito? Porque tal grupo de controle não é permitido para se verificar de uma vez por todas qual é a melhor forma de organização da sociedade. Se o Estado fosse realmente benéfico, ele teria todos os incentivos para pôr à prova sua dita superioridade de organização social, permitindo que as pessoas se desvencilhassem dele e fracassassem. E assim, então, todo mundo veria que o Estado é necessário e estaria muito mais propenso a aceitarem suas ordens. Mas essa não é a realidade. O que vemos se repetir nas experiências de diferentes países é que quanto mais uma sociedade é livre, isto é, quanto menos o Estado se instala em suas instituições, culturas e economia, mais ela é próspera e menos ela é violenta. Os reis do gado de todo o mundo não estão em busca de soluções para melhorar a vida da população. Não é disso que se trata o Estado. A história está repleta de instâncias onde a liberdade econômica tornou uma população mais próspera, enquanto que a ação do Estado a tornou mais pobre. Isso é tão claro e evidente quanto é ignorado por todo mundo que tem esse poder de escolha. O verdadeiro objetivo da classe política é a aquisição de poder e dinheiro por meio de parasitagem de todos os membros produtivos da sociedade. A diminuição de poder e influência é sempre a última opção de um político, utilizada apenas quando é impossível manter a situação econômica do Estado sem um colapso, visto que tal situação culminaria na perda do hospedeiro que está sendo parasitado. E é por isso que, salvo em crises econômicas, os Estados tendem a ficar cada vez maiores e nunca menores. Por isso é tão importante que pessoas empreendedoras, libertárias e com vontade de se autodeterminar façam o máximo possível para se livrar de qualquer influência do Estado. Seu eventual sucesso e independência mostrará cada vez mais para as pessoas que o Estado não é necessário para uma vida próspera. Pelo contrário, ele é o maior impedimento para a prosperidade e a criação de riqueza que os indivíduos precisam enfrentar. Possivelmente, o Estado é um grande empatador da evolução da sociedade humana, deixando no chinelo qualquer atraso que pestes e pandemias já conseguiram infligir à sociedade. Mas o Estado não será esse estorvo para sempre. A informação descentralizada e as novas tecnologias nos livram cada vez mais das garras da máfia. Em meio ao alvoroço cientificista, cabe ressaltar que o Estado não passaria em um simples teste de hipóteses. Mais cedo ou mais tarde, a liberdade vai florescer e o experimento estatal vai ser determinado um completo fracasso. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!